mas mais uma noite eu quero dizer que quem está aqui para ministrar é o Espírito Santo. Vocês pensam, nossa, uma conversa. Eu acho muito legal quando a gente desafia um novo formato, né? Que a gente está sempre acostumado com a liturgia do louvor e da pregação, e é uma grande bênção viver isso todas as semanas, mas a gente experimentou quando a gente morava fora, esse formato de painel, e como pode ser poderoso o ministrar e o agir de Deus nesse formato também. Na igreja que a gente frequentava, toda vez que eles tinham um grande evento, esse evento ele era seguido por um painel, onde líderes se juntavam para falar, ministrar, trazer alinhamento do direcionamento de Deus, contar coisas espirituais que aconteceram nos bastidores, porque isso vem para fortalecer que realmente é o Espírito que está movendo, que às vezes a gente recebe algo de Deus e fica na dúvida. Bom, mas vocês vão ver como esse formato realmente é poderoso quando nós estivermos aqui conversando, né? Você quer falar um pouco, Ramon? Falou tudo. Falei tudo? Então a gente queria chamar as pessoas que estarão aqui conosco. Primeiro a pastora Patrícia e o pastor Murilo Moraes. Eles são pastores que estão aqui na igreja há muitos anos servindo. Estão nos acompanhando aqui no dia a dia. O Murilo é o líder do projeto de expansão da igreja, que é o projeto que Deus nos deu durante a pandemia, e ele tem visto como a Yat Church está impactando famílias que estão longe daqui, fora desse âmbito físico e territorial, mas Deus está trazendo uma visão de expansão, e ele pode até mostrar como o que Deus está falando, o que falou nessa conferência, está completamente unido ao que Deus fez na conferência, né? Isso aí, eu acho que o tema principal, né, que foi a abertura e o fechamento da conferência, e no fim acabou sendo um fechamento que veio até hoje de manhã, se estendeu até hoje de manhã, porque quem acompanhou a palavra do apóstolo Lamartine viu que ele falou sobre o poder da concordância, que nada mais é que unidade, e a conferência se abriu no pré-conferência com unidade, fechou com Ramon com unidade, e hoje de manhã o Lamartine confirma mais uma vez essa palavra. E é um grande desafio para a gente que está aqui à frente da expansão, porque são pessoas que estão distantes, que às vezes a gente nunca encontrou fisicamente, e trazer unidade para uma pessoa que você nunca sentou à mesa, que você nunca tomou um café, que você nunca, né, sentou ali para bater um papo, tudo, é um grande desafio, mas eu creio que Deus tem trazido de uma forma sobrenatural, assim, a forma como a gente vê que as pessoas se achegam de onde quer que elas estejam e já vem com esse sentimento de unidade, de tipo, independente da gente pensar diferente em alguma coisa, a gente está seguindo o mesmo caminho, a gente está no mesmo alvo, é incrível. E eu acho que a conferência complementou tudo isso que a gente tem vivido ali com o pessoal da expansão. Amém, é isso mesmo. E na mesma visão, gostaria de chamar também a Isadora, que estava aqui com vocês, e o Lucas Oliveira e o Lucas Lindolfo. Nós somos cheios de Lucas aqui nessa igreja. Eles estão na nova geração e eles foram muito usados por Deus para servir a Yat Church, a família Yat Church, durante a preparação da conferência. Eles vão trazer uma visão do que aconteceu espiritualmente nos bastidores também, né? Peço licença que hoje a gente está com a equipe reduzida, que muitos trabalharam muitos dias seguidos, a gente liberou a maioria das equipes, então a gente põe os sofás, a gente organiza a mesa, a gente sai, a gente volta, então... E ministra, e ora, e volta, e testemunha, e traz o vasinho. É o que está sendo hoje, tá bom, pessoal? O que tem para hoje. Bom, gente, eu queria primeiro dizer para que você abra o seu coração, porque não é porque nós estamos aqui de uma forma talvez informal, diferente daquilo que você talvez tenha visto dentro de uma igreja, que o Espírito Santo não pode se mover. Não. A gente já viu que o Espírito Santo, ele é multiforme, ele se move de inúmeras formas, e ele pode também ministrar na sua vida hoje, se assim você abrir o seu coração e permitir que ele ministre na sua vida, né? Nós tivemos um tempo precioso no estúdio,
Presença de Deus, cara, eu sou muito fã de vocês, você sabe disso, o Alan, o Felipe e todo mundo aí, eu amo muito vocês. Eles já prepararam uma atmosfera de adoração para que o nome de Deus pudesse ser exaltado, e é nesse mover que nós vamos seguir. Bom, para quem não sabe, a IA Conference, acho que ela começou a ser planejada lá em agosto de 2019. Exatamente, estava até comentando Foi com a Erika antes de vir, que nessa época do ano, em outubro de 2019, foi quando a REC entregou a primeira devolutiva do logo. Então faz 2 anos que a gente já está sonhando, já começou a fabricar as coisas, então é muito louco como passou voando, mas ao mesmo tempo que passou tipo 2 anos para sair do papel, efetivamente. E pra gente, assim, no começo foi muito frustrante, gente, porque se pensa que nós nunca tínhamos feito uma conferência desse nível, nesse porte, com pessoas com um nome muito forte, e a princípio a ideia era, vamos fazer essa conferência para mostrar a palavra de Deus e cara, tá perto de pessoas que é uau, né? Quem não quer estar perto de Gabriela Rocha, de Gabriel Guedes, né? De outras, de Tel Hayashi que ia vir aqui. Pra gente foi isso no começo. Lógico que o nosso coração sempre esteve naquilo que Deus ia fazer, naquilo que Deus ia trazer. E desde o começo, o que acredito que o Espírito Santo soprou nos nossos corações foi a respeito da unidade, né? E eu lembro em uma primeira reunião lá em casa, a gente, vamos vigiar o nosso coração para que a gente não distrate outras pessoas, para que a gente consiga agregar o máximo de pessoas possíveis e assim a gente consiga gerar unidade no corpo de Cristo, porque hoje o que nós temos visto, não somente hoje, mas especialmente, eu acredito que ficou mais aflorado a partir de 2018 no Brasil, a questão da divisão. Então, nós não somos um país unido. O único tempo onde o Brasil se une é em época de Copa do Mundo. Aí nós somos um país unidos, porque todos querem que o Brasil seja campeão, tirando os argentinos que estão infiltrados no nosso meio, e aqueles que não gostam do Brasil, é quando o Brasil se une, é quando o Brasil, todo o povo brasileiro está por um propósito, torcer para o Brasil para que o Brasil ganhe. Então, nós acreditamos que Deus tem ministrado nos nossos corações a respeito disso, e essa conferência foi um pouco disso. Ela nasceu nesse formato, cara, vamos gerar unidade, porque o corpo de Cristo está dividido, né? Uma igreja, ela pensa diferente da outra, que distrata a outra, e se nós não nos unirmos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, é muito difícil a gente mover o sobrenatural como um todo. É lógico que o Espírito Santo ele vai se mover aqui dentro da IA Church, é lógico que o Espírito Santo vai se mover lá no estúdio, mas pensa que combinação poderosa se a IA Church no estúdio tiver com o mesmo propósito que é resgatar vidas. Esse é o poder da unidade, né? Quando nós vivemos em unidade, foi o que eu mostrei ontem aqui, o cabo de guerra. A gente tem uma força maligna tentando puxar as pessoas para fora, e muitas vezes, ao invés de nós estarmos fazendo o contrapeso, a contra-força, nós estamos simplesmente deixando que nos puxem cada vez mais para fora. Por quê? Porque cada vez que pastor A fala alguma coisa, e aí existe um react na internet, dizendo que esse pastor pregou, e aí, cara, condenando o que ele disse, cara, é um desserviço para o evangelho. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais se afastam da presença de Deus. Então aquilo que deveria mais atrair as pessoas para a presença de Deus é aquilo que mais tem afastado as pessoas da presença de Deus. É calvinismo, é arminianismo, é pré-milenismo, é amilenista, cara, são tantas coisas, são tantas teologias, e a palavra de Deus, que deveria ser o fator principal da nossa união, ela tem feito com que as pessoas virem cada uma para o seu lado e não queiram comunhar, estar em comunhão. Eu queria perguntar para vocês, eu sei que isso depois, essa conferência ela foi adiada lá em 2020, voltou agora em 2021 com o mesmo propósito, e nós tivemos uma equipe que eu posso falar por baixo, pelo menos 100 pessoas aqui, pelo menos, eu acredito que bem mais, eu não consigo mensurar exatamente o número, e nós não tivemos um atrito. Não, só de voluntários, 70, 80, tirando as equipes contratadas. Exato. Nós não tivemos atrito, porque eu acredito que aquilo que foi gerado em oração a respeito da unidade prevaleceu nesse lugar. Posso contar um testemunho? Que eu acho que uma das coisas legais do painel é a gente poder testemunhar todo mundo e vocês verem como o evangelho ele é real. Quando a gente prega a respeito do conceito da unidade, vocês pensam assim:
é uma pessoa que estudou na Bíblia o que é unidade, ela me passa e cada um que lute por si para correr atrás e conseguir construir. Mas eu acho que unidade é mais do que isso. Ele é um objetivo espiritual a ser alcançado e ao mesmo tempo que a gente pode tentar com os nossos braços gerar unidade, na verdade nós precisamos lutar espiritualmente para que no mundo espiritual a unidade prevaleça. O que eu quero contar, testemunhar a respeito disso? Há 2 anos atrás, tivemos a ideia da conferência. O time mais jovem aqui teve a ideia. Não, a temática vai ser sobre a palavra, mas internamente a gente quer que a igreja esteja em unidade. Falamos com os meus pais, junto com a equipe. Não, muito legal, segue. Pessoal, eu vou testemunhar para vocês que nos últimos 2 anos, dentro da IA Church, as áreas estavam todas rachadas. Ninguém aqui do painel achou que eu ia falar isso. Mas os ministérios estavam em guerra. E eu quero testemunhar porque vocês não sabem disso. E talvez vocês nunca fossem descobrir. Mas o que o reino das trevas faz, não é só impedir com que novas pessoas se convertam. Mas é fazer com que um corpo que tem potencial para ter uma grande força de levar a luz para as trevas, é fazer com que esse corpo fique completamente rachado. House Mix, comunicação, eventos, IA Kids, Teens, TUI, louvor, tantos outros ministérios. Eu posso testemunhar para vocês que nós estávamos rachados. A cada projeto que a gente fazia que os ministérios tinham que se unir, era uma luta. Um falava A, o outro entendia B. Cada um lutava pelo seu ponto de vista. E o que eu vou testemunhar para vocês é que Deus gerou há 2 anos atrás, Ele permitiu que um projeto durasse 2 anos para poder entrar em prática. Porque o que Ele estava fazendo era trabalhando para unir essa igreja. E eu posso testemunhar, gente, que ontem, uma das coisas que mais me emocionou foi que eu vi todos os ministérios verdadeiramente, espiritualmente unidos. Foi exatamente isso. A Érica foi, acho que muito precisa na forma como ela colocou. E eu acho que foi uma progressão, né? Porque olha como Satanás é sujo. Nós criamos a ideia de unidade internamente lá em 2019. E aí, Descende veio para o Brasil e foi, aquela céu na terra. Deus estava aqui presencialmente, cara, foi incrível. E aí, dia seguinte, enchente. A enchente, cara, a igreja destruída. Nós levantamos a igreja, nós levantamos voluntários. E a igreja se uniu de uma forma tão poderosa na época da enchente, que em 1 semana o templo estava limpo e pronto para receber pessoas. Você pensa que nós perdemos tudo aqui, o nosso prejuízo foi, cara, milionário, literalmente falando. E Deus levantou uma igreja, Deus trouxe gente de fora, como o corpo de Cristo, para que nós pudéssemos juntos restabelecer o templo do Senhor. Beleza, cara, igreja unida, pandemia, né? A nossa conferência começava na quinta-feira. Na terça-feira foi decretado o lockdown em São Paulo, nós tivemos que cancelar. Então, a luz estava montada. Não estava unida ainda para fazer conferência. Cara, Deus agendou para ser 1 semana depois do lockdown para não dar certo. Eu acredito que, cara, já estava sendo gerado um espírito de união. A galera já estava se unindo e a galera já estava no propósito. Mas Satanás, ele é sujo e fez com que essa pandemia afastasse as pessoas. E foi isso que o isolamento social fez. As pessoas que eram mais ou menos não voltaram para a igreja, né? Nós temos hoje uma nova igreja. Talvez você tenha, quantos aqui chegaram na IA Church durante a pandemia ou pós esse tempo de lockdown? Levanta a mão, olha quantas pessoas, cara. Então hoje nós temos uma nova igreja. Isso aqui, você pensa que hoje nós não temos a quantidade de pessoas que nós costumamos ter, mas você imagina isso aqui com 600 pessoas, ou então no culto da manhã que tem 1000 pessoas, a quantidade de pessoas, é uma nova igreja.
mas eu acredito que Deus entendeu que, olha, eu tenho algo a mais para vocês, ainda não é o momento, então a gente vai postergar essa conferência. Foi assim que aconteceu. Quando nós fizemos o Allianz no ano passado, que nós achamos que a conferência pudesse ser logo depois, e também não rolou, mas o Allianz já foi um tempo de união. Mas explica o que é Allianz. O Allianz Parque foi o evento que nós fizemos, Sinais dos Tempos, Lamartine Pozella. Esse foi um evento gigante. O Felipe estava aqui com a gente. A gente lançou a marca e a Church. A gente lançou a Church. E eu lembro e aí, só explicando o conceito para vocês, porque tem um livro do Francis Chan que fala a respeito de unidade. Ele diz assim: o mundo nos odeia não porque nós somos cristãos, porque nós parecemos com Cristo. O mundo nos odeia porque nós não parecemos com Cristo. E o que nós falamos é tão arrogante e as nossas atitudes não condiz com as nossas palavras. Ele diz isso no livro. E eu lembro que numa reunião lá no Allianz, a gente conversando com o Miúdo, que, mano, era um gigante desse enorme, ele falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, a gente já teve muito evento evangélico aqui, os evangélicos são a pior espécie de pessoas para tratar, são muito difíceis, não respeitam regras e tal, não sei o quê. E eu falei: olha, eu sinto muito que você tenha tido esse nível de experiência com aqueles que deveriam fazer diferente, mas eu quero te afirmar uma coisa, que você nunca teve uma equipe tão gentil e tão educada como você vai ter na nossa equipe. Saí daquela reunião e falei: Isadora, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente precisa ser muito preciso, precisa ser completamente unidos, intencionais para que eles vejam isso. E aí o Allianz começou assim. Tivemos os nossos paus ali no meio, lógico que nós tivemos, porque eu acredito que, é o que eu falei, foi uma progressão. Mas no final da conferência eu recebi uma mensagem da equipe do Allianz. Na época era a Júlia, que era responsável por tudo aquilo, por toda a estrutura do Allianz. E ela me disse, na noite que acabou o evento, ela disse: olha, eu nunca recebi um povo tão educado, um povo tão disposto a obedecer e um povo tão unido quanto a equipe da IA Church. E eu falei: uau, começou, foi gerado. E aí nós começamos a trabalhar mais a questão da unidade dentro do nosso corpo. Nós começamos o 18H, o culto do 18H, que era sábado às 7, se tornou a 18H, e nós começamos a criar. Eu não sei se a gente conseguiu fazer essa ligação, mas o Conexão foi isso. O nascimento do Conexão, e a Erika pode explicar o que é o Conexão, esse ministério que foi lançado, foi criado exatamente para unir pessoas, para que pessoas consigam estar juntas com outras pessoas e que o individualismo não impere mais, porque nunca individualmente alguém conseguiu ser bem sucedido na palavra de Deus. Você vê que eles sempre iam um ou dois ou mais pessoas pregando. Paulo não estava sozinho, Paulo sempre estava com outras pessoas, João sempre estava com outra pessoa. Os discípulos de Jesus viviam em comunhão com outras pessoas. Então sozinho você não consegue influenciar. Até consegue, sozinho, que eu digo no aspecto de, cara, você vai influenciar quem? Você mesmo. Para você influenciar outras pessoas, você tem que estar em unidade com Cristo. Amém. E você estar em unidade com Cristo é você estar em unidade com o seu irmão. Porque a palavra de Deus diz: se você diz que me ama, diz que ama Jesus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Então, para você estar em unidade com Cristo, você precisa estar unido com a pessoa que está do seu lado, com essa pessoa que está do seu lado. Amém. Com a igreja do Senhor. Amém. E eu quero... ia complementar todo esse pensamento, porque realmente há 2 anos atrás estava bem diferente a situação, e eu lembro que muitas vezes a gente batalhava por uma mesma coisa, e a gente desejava comunicar a mesma coisa, e tentando concordar, nós discordávamos. Era completamente espiritual. E tudo foi sendo transformado e gerado e mudado, e de repente, durante essa conferência agora, nós também encontramos algumas decisões a serem tomadas, alguns desafios a serem superados, e aí quando assim arranhava ou não fluía, a gente percebia que não eram atitudes humanas que trariam soluções, mas as coisas mudavam através de momentos de oração. Isso foi muito claro. Assim, Deus, ele age de diversas formas, e existem muitas atitudes físicas, atitudes humanas, que Deus deseja que nós façamos para que a gente atinja novos patamares em todas as áreas, inclusive na unidade. Mas foi muito claro que dessa vez a gente precisava literalmente parar e orar.
pedir para que o Espírito Santo nos conectasse e clarificasse toda a comunicação, desse direcionamento. De repente, os corações estavam voltados para o mesmo lugar, para o mesmo tipo de solução. Então, até durante a conferência, a gente experimentou esse mover de unidade, e Deus deixou claro que era uma batalha espiritual e que passa então a ser uma decisão no Espírito, para que a gente possa se apropriar desse mover de unidade e agarrar nesse mover de unidade, para que ele não se escape das nossas mãos. Isso que você falou de ser uma decisão no espírito, acho que para mim foi o grande aprendizado, eu entender que o conceito de unidade e comunhão não é um conceito de diplomacia. Não é simplesmente você apenas suportar porque, eu sou na igreja, eu sou obrigado a conviver com aquela pessoa e, tipo, vou tolerá-la simplesmente. Não. Deixa eu fingir que eu gosto. Vou fingir que eu gosto. Tipo, ela falou uma coisa que eu nem gosto, mas tipo, tá. Sorri e acena. Sorri e assina. Mas não, o suportar é você dar o suporte. Então, sair do raso de, tipo, simplesmente, não, você meio político aqui, nas minhas relações aqui no meio da comunhão, mas a decisão no espírito, você ser intencional nisso, gerou uma transformação genuína de corações, pra gente se amar mais verdadeiramente. Então, acho que isso foi o grande aprendizado que eu também levei nesses últimos 2 anos aí de conferência. E é interessante que, no meio de estudo, estava me perguntando, né? O tema da conferência é o multiverso da palavra, a centralidade da palavra de Deus, da revelação que Ele nos deixou. E eu sou vulnerável aqui, eles nem sabem. Estava pensando o que tem a ver uma coisa com a outra, unidade com a palavra, né? A gente está falando tanto de unidade, mas poxa, o tema da conferência é o multiverso da palavra. E aí, Deus, intencionalmente, eu trouxe uma palavra na quarta-feira, né, no culto de esquenta. Ele intencionalmente abriu meus olhos ali para uma verdade contida em Romanos, que fala a respeito da unidade, mas não como sendo um princípio, um valor, mais um valor do reino de Deus, mas como sendo uma tônica, como sendo a única maneira de você ser membro do corpo de Cristo. E aí, você vê Paulo falando lá em Filipenses: eu clamo, eu urjo, eu suplico que vocês sejam um para que minha alegria seja completa. Ele fala também lá em Romanos, ele fala em várias cartas. E se for pensar, o conceito de unidade, ele defende tudo que nós vamos viver através da palavra, começa no entendimento de unidade. Porque se nós entendemos que nós somos parte do corpo, como é que você vai querer ser parte do corpo e não aceitar o outro braço, a outra perna? Então, assim, eu achei interessante como Deus ele foi alinhando, porque até então pareciam que eram 2 coisas paralelas. Tipo, a gente já chegou a falar, Deus está comunicando algo para a igreja e algo diferente para quem está no backstage. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que o Espírito Santo é tão perfeito que esses 2 conceitos foram ficando claros. Como que a unidade nos ajuda a viver a integralidade da palavra de Deus. Perfeito. E colaborando com isso, o conceito de multiverso da palavra, ele surgiu no intuito de declarar que quando a Bíblia, quando lida através do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia junto com o Espírito Santo, nós somos transportados para uma atmosfera espiritual, para um outro universo, para um multiverso espiritual. E nessa atmosfera nós podemos nos apropriar de verdades bíblicas, nós podemos receber transformações, bênçãos de Deus. E ficou muito claro que a unidade, ela seria a maior arma espiritual para este momento, para que a gente pudesse realmente se apropriar dessas verdades bíblicas e dessas bênçãos que Deus deseja derramar sobre a igreja. É como se tivessem muitas bênçãos e coisas preparadas, prontas para serem derramadas sobre todos, mas que a falta de união poderia estar retendo todas essas coisas. E a unidade, ela abriu os céus para que nós pudéssemos receber o que Deus tinha para nos entregar. E o mais incrível que você comentou agora, né, Isa, que Deus estava esperando essa união para derramar sobre a igreja. E eu creio que quando a gente olha as palavras da conferência, porque cada preletor ele recebeu o tema da conferência, o multiverso da palavra. Ele não está aqui no backstage sabendo que o tema é unidade. E quando você vê como Deus construiu, né, as palavras que aconteceram na conferência, então você olha o Lucinho no primeiro dia trazendo o conceito de filho, onde você deve se posicionar como um filho. Então é um pouco sobre identidade, sobre, cara, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou aquele que entro no quarto e falo com Deus a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, que Ele vai me ouvir, Ele está ali para me ouvir, Ele me ama e Ele cuida de mim. E aí depois você vem o Douglas falando, então,
ele não puxou o filho, né? Mas a gente aqui que tinha escutado o Lucinho, não, eu sou filho, cara, eu tenho um Deus que me ama, tal, então eu tô pleno nisso. Aí vem o Douglas e fala assim, então, você está pleno nisso e Cristo, você é Cristo. E você é aquele que dá a sua vida pelo outro. E para que você tenha esse sentimento de altruísmo, de você conseguir entregar a sua vida pelo outro, só você sendo filho. E aí você vem trazendo, e aí você chega até no nível aqui, eu vou usar a palavra da Érica, onde você já olha até mesmo para aqueles que a sociedade excluem, né? Para aqueles que a sociedade, eu digo muito mais ainda, né? Se a sociedade já exclui, muito mais ainda a igreja exclui, e você consegue trazê-los para dentro, justamente porque você é pleno, e justamente porque você entendeu que você é como Cristo, que você tem que dar a sua vida. E aí quando você vem com a palavra do Ramon fechando a unidade, que abriu com o Lucas e fechou com o Ramon, você entende que, cara, a despeito de você concordar ou você não concordar, você é filho, você é pleno, você está aqui para trazer os excluídos, você está aqui para dar a sua vida. Cara, é muito além da IA Church, é o reino, né? Então a gente tem que ter unidade com o reino, é isso. O resumo da conferência. Gente, aplaude de pé, que é um engenheiro fazendo um resumo, gente. Isso é um milagre dos céus. Pra você que não veio, a conferência em 20 segundos. Agora sim, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, o Murilo foi perfeito, assim, eu quero entrar depois e perguntar para vocês qual foi a palavra que mais marcou. Todas marcaram, mas uma para mim foi assim, muito surpreendente. Tirando da Érica, que da Érica sempre ganha, né? Porque a Érica é porradeira, velho. A Érica, quando ela prega, você fala, Jesus, eu que achava que era crente. Sei nada, mas como que você aplica o poder da unidade? Servindo o reino de Deus. Nós somos uma igreja que nós temos, cara, quase 10 mil membros. Nós somos uma igreja saudável, nós somos uma igreja ativa. Mas Deus te criou para algo especificamente que Ele quer que você faça, né? Então, por exemplo, no culto das 10h30 nós temos um culto com acessibilidade, Libras. Sabe por que nós não temos às 18? Porque nós não temos quem faça. E hoje eu vendo aqui, enquanto o pessoal estava louvando, filmou alguém aqui adorando a Deus em Libras. E eu penso, cara, que incrível, você tem algo que eu não tenho, vem servir com a gente, para que pessoas também possam usufruir. Talvez alguém que precise de Libras não consiga participar do culto do 18H, porque não consegue. E você pode ser um canal de Deus para essa pessoa, sabe? Então assim, você foi criado com um propósito e com um chamado, não retenha isso. Eu falei ontem na minha pregação, o Mar Morto, ele é morto por uma série de fatores, mas filosoficamente, ele é morto porque ele recebe de um lugar e ele não tem para onde escoar, a água fica parada ali, e ela não gera vida, a água parada não gera vida. Se você recebeu algo de Deus e parou dentro de você, não vai gerar vida, vai morrer dentro de você. E aí nós temos visto uma igreja, não a IA Church, outras igrejas, pessoas cada vez mais gordas espiritualmente. Pessoas que não querem sair da zona de conforto, pessoas que não querem se esticar, pessoas que não querem servir. Você acha que no estúdio vem aqui, o que era mais fácil para eles? Estar em casa, comendo pipoca num dia chuvoso? Ou cara, sair lá de onde eles estão, lá de Barueri, vir até aqui para servir a igreja? Eles vieram nos servir com algo que Deus derramou na vida deles. Sabe, corpo de Cristo é isso, não é parede, não é uma placa, é a unidade do corpo de Cristo remando para o mesmo propósito. Então se você tem uma habilidade e você tem aí dentro de você, você sabe qual é, use em favor do reino de Deus. É isso que eu quero te falar, use em favor do reino de Deus, amém? E servir envolve bastante sacrifício. Acho que muitas vezes a gente está acostumado a, nos nossos trabalhos e nas nossas profissões, fazer aquilo que nos é pedido, e tem um certo horário, e aí tem o final de semana, tem, enfim, a rotina. E quando a gente envolve o serviço ao reino, às vezes fica um pouco subjetivo. Nós temos
reuniões, nós temos uma preparação. Por exemplo, muitos desejavam servir na conferência, mas quantos estavam dispostos a vir no treinamento para que sirvamos bem na conferência? Então existem sacrifícios a serem feitos, um esforço, porque a gente serve o Rei dos Reis que criou os céus e a terra com a excelência que é, né? Então, em 6 dias, Deus criou os céus e a terra e tudo que há de mais belo e de mais completo e de mais perfeito e de mais lindo, e é a esse Deus a quem servimos. Então, quando a gente faz um convite para o serviço ao reino, a gente faz um convite também para um serviço de excelência, para uma entrega no máximo do seu potencial. O perfeccionismo, muitas vezes, ele vem como um comparativo a algo que não dá para ser atingido, e isso nos frustra. Mas a excelência é quando a gente olha para o potencial que Deus nos entregou e pensa, eu vou atingir até as paredes. Porque se eu atingir as paredes desse potencial, Deus pode ampliar, e ampliar, e ampliar. E eu sempre vou fazer o melhor que eu posso, porque eu não sirvo qualquer Deus, eu sirvo o Deus verdadeiro, o Deus que me criou com excelência. Então o pouco que eu tenho, eu entrego tudo. Então esse convite para o serviço ao reino, não importa em qual área, é um convite à entrega excelente, e é um convite à expansão de potencial. É um convite de honra aos seus líderes, aos seus possíveis liderados e às pessoas a quem você serve. É um convite a honrar a Deus e ao próximo. Amém. Eu tô sentindo uma coisa de Deus agora. Uma coisa que eu gostaria de ter falado ontem, no último dia da conferência. E aí, na hora que eu ia, Deus falou, não é agora, não. Espera. Existe uma decisão para que unidade seja possível. E o interessante é que nem o Lucas falou, nem o Ramon. E que eu quero falar para vocês que estão assistindo agora, quem está me assistindo no online, que não existe unidade sem perdão. Primeiro que para se unir com Deus, você precisou que houvesse perdão dos seus pecados. Não existe unidade em nenhum tipo de relacionamento que está quebrado sem que haja perdão. E se você quer receber esse novo patamar espiritual que Deus deseja para você, a pandemia veio com um impulso maligno de esfriamento espiritual. E o que o Espírito está fazendo agora é um avivar pós-pandemia dos cristãos que são chamados, para que vocês lembrem que vocês precisam ser armas espirituais nesse mundo. E o que eu quero declarar é que talvez um empecilho hoje, para que você esteja unido no corpo de Cristo e que você atinja esse novo patamar espiritual, o que falta é perdoar. Então, se você tem alguém hoje que você está quebrado, o Espírito está falando, reconcilie esse relacionamento. Para isso você precisa pedir perdão e perdoar. Amém. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho aconselhado há anos a respeito de perdão e reconciliação. E o que eu vejo qual é o grande problema? A pessoa acha que ela precisa se preparar para aquilo. É verdade, Érica, eu preciso fazer isso. Eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou pensar. Meu irmão, perdão precisa se fazer. Pedir perdão é no impulso. Você sabe que você está errado, você tem que pedir perdão. Esse negócio de deixar para amanhã é um erro. Porque é no impulso que você vai sentir o constrangimento que a gente precisa sentir, porque faz parte se humilhar. O perdão passa por isso, você saber que você é pequeno. Com Jesus não é assim? Quando você vai receber o perdão de Jesus, você não precisa entender primeiro que você é pecador. Você não precisa falar, nossa, você não precisa entender, meu Deus, como eu não consigo atingir. Nada do que eu preciso fazer, eu consigo fazer. Meu Deus, isso de certa maneira, isso te deixa pequeno.
E perdoar é sobre isso. Sair para pedir perdão é se sentindo pequeno. Porque quem se sente grande demais não pede perdão. Então não espera para amanhã um dia que vai ser confortável. E outra coisa que eu quero falar é: não peça perdão só se você sentir que você realmente é o único responsável pela quebra do relacionamento. Peça perdão para reconciliar. Amém. Eu estou ensinando o Enzo, meu filho, porque ele acha que ele só tem que pedir perdão. Se na opinião dele, ele estiver errado e fez com a intenção errada. E o que a gente está ensinando é: perdão não é sobre isso. Perdão é sobre você curar o coração do outro. Se a pessoa se sentiu ferida, é razão para pedir perdão. Você fala: sinto muito. Se eu realmente tivesse sido efetivo no meu amor, a gente estaria junto. Se a gente está separado é porque eu não te busquei o suficiente, é porque eu não te amei o suficiente, então me perdoa. Você nem sabe o que você fez, mas não importa. O que eu quero é estar perto de você. O que eu quero é ter unidade. O que eu quero é que Satanás perca, que as trevas fujam. Eu só quero que o mal acabe. Isso, perdão é isso. Então não é sobre você pensar que está errado. Eu querendo bater palma meia hora, gente. Obrigada. Obrigada por baterem palma. Porque é isso, né? Então, assim, o que eu quero ministrar sobre vocês é: vamos continuar nessa visão que Deus está nos dando. Não é só algo que, é verdade, já recebi, unidade é muito bom, agora o próximo, Deus, o que você vai me falar? Me ministra a paz, me ministra outras coisas. Não, é vamos consolidar o que Deus está falando. Se reconcilie na sua família, com seus inimigos, manda mensagem para a pessoa que você não fala há 30 anos, vá atrás da unidade, persiga ela. Persiga o quanto for necessário. Né? Quantas reuniões a gente não fez aqui antes dessa conferência e assim, parecia uma grande derrota. E embora todo mundo foi terrível, eu falava: não foi terrível, foi ótimo. Tinha gente indo embora chorando, eu falava: foi ótimo, porque está sendo construído. Porque estou perseguindo e vou encontrar. Então persiga os relacionamentos na sua vida. Persiga esse amor de Jesus. Porque é quando a gente persegue a unidade que a gente alcança, né? Não, esse negócio do perdão é engraçado. Eu já experimentei algumas vezes de pedir perdão mesmo sem ter a certeza do erro, né? Tipo, cara, simplesmente pedir perdão para iniciar a reconciliação. E é engraçado que às vezes você fala assim: putz, me perdoe e tal. E aí a outra pessoa vem para você e fala assim: não, na verdade, eu vacilei com você. Então, é justamente isso. É totalmente libertador você conseguir chegar e falar assim, você tomar a atitude primeiro de chegar lá e pedir perdão, independente de ter razão, não ter razão, de você ter sido machucado ou não ter sido machucado. Acho que isso que a Erika falou, ela já falou isso pra gente outras vezes também. Se teve um outro lado que ficou ofendido, cara, já é um motivo para você pedir perdão. Então, você pediu perdão, a coisa, né? Eu acho que é portas abertas para começar a reconciliação. E eu acho que é muito mais complicado isso dentro da nossa casa. Porque, por exemplo, o ministério, cara, em uma dessas reuniões eu soltei os cachorros em cima da Isa. Aí sabe que a hora que você termina de falar, você fala: meu Deus, não era para ter falado, não era para ter chegado a esse nível. E aí, cara, prontamente, na hora eu liguei pra ela e falei: Isa, você me perdoa, cara, tipo, eu passei muito do ponto. Eu liguei pra todo mundo, você tem noção, tanto que eu fiquei arrependido, eu liguei pra todo mundo da reunião, falei: cara, perdão por você ter presenciado isso. Eu já liguei pra Isa, eu já acertei, mas eu quero te pedir perdão. Eu liguei pro Lucas, liguei pro Diego, liguei pra todo mundo que tava na reunião. Mas dentro da sua casa talvez seja mais difícil, sabe? Com seus filhos, com a sua esposa, talvez seja muito mais difícil você pedir perdão com aqueles que você convive diariamente. Eu acredito que a falta de perdão é o que tem feito as pessoas se separarem e desejarem a distância física uma das outras, né? Por isso que hoje a taxa de divórcio dentro da igreja é exatamente o mesmo número do que a taxa de divórcio daqueles que não estão dentro da igreja, porque não entenderam o poder do perdão. E é isso que a Erika falou:
Pessoas restauradas pelo perdão conseguem conviver e viver em unidade. E essa unidade faz com que outras pessoas sejam resgatadas para a presença de Deus, né? Amém. E queria também incentivar todo mundo, se forem pedir perdão para você, perdoe imediatamente. Quando o Ramon me ligou, eu já tinha perdoado ele muito antes e já perguntei se aquilo que ele tinha pedido, se ele queria em rosa ou em azul, que a gente já tinha que sair produzindo. Porque a verdade é que a gente é tão pequeno, a gente precisa desesperadamente do perdão de Deus. E se a gente se lembra disso todo dia, é impossível não perdoar instantaneamente quem quer que seja. E deixa eu só completar uma coisa que a Isa falou. Obviamente, muitas vezes a gente estoura com quem a gente tem mais liberdade. E quando depois ela ficou sabendo de outras coisas, ela falou, por isso que você estava tão triste aquele dia? Eu falei, por isso. Ela, então tá tudo bem. Cara, não justifica o seu erro. Sabe, ela falar isso pra mim, cara, eu valido Foi que ela... assim, eu já tinha perdoado espiritualmente, agora perdoei com o coração. Então assim, você pode até entender a dor, mas você que acabou ofendendo outra pessoa, não queira se desculpar. Olha, eu errei porque o meu dia foi muito difícil, eu errei porque o cachorro fez cocô longe da grama, eu errei porque o passarinho sujou, sabe, não justifica, cara, vai lá, pede perdão e vida que segue. E quando te pedir perdão também, libera o perdão e segue o barco, cara, segue a vida e vai pra cima. Uma coisa interessante que eu quero falar, o meu pai é o pastor da igreja, o pastor Lamartine. Ele, quando eu era criança, ele proibia justificativa para erro. Foi uma coisa que eu cresci com isso. Então, assim, errou, você tem que chegar e falar, você me perdoa porque eu fiz isso? Aí ele falava, tá perdoado. Você nunca podia falar, você me perdoa porque eu fiz... Você me perdoa? Eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, assim, eu fui doutrinada na minha casa a falar, você me perdoa porque eu fiz isso. Acabou. Acabou o discurso. Então, assim, foi assim que eu aprendi em casa. E é muito interessante... Você gera no outro o desejo de pedir perdão também. Quando você justifica e acusa, você vem como a voz do acusador. Satanás, ele tem essa função. Ele tem a função de ser acusador. Quando você acusa, você não gera um espírito de reconciliação. Você gera um espírito de mais divisão. Então, você chega para pedir perdão e acusa, aí a pessoa fala, não, mas peraí. Eu também só fiz isso porque você... Então, assim, você vem com perdão e aquele perdão não gera unidade, né? Gera mais divisão. Então, é muito interessante essa coisa. Eu aprendi com meu pai. Você me perdoa por causa disso, acabou. Um relato pessoal que endossa muito isso. Uma coisa que não me falaram a respeito do casamento, do jovem homem casado, que é uma eterna tentativa do que quer dizer a palavra tudo bem. Todo dia eu chego em casa, amor, tudo bem? Tudo bem. E já... Esse tudo bem é tudo mesmo ou do não? Mas uma coisa que eu descobri, amor, tudo bem? Ela fala tudo e já sei que é um não tá tudo bem. Eu, amor, me desculpa, me perdoa. Eu nem sei o que eu fiz. Nem falo isso, se eu falar isso já tomo uma chinelada na orelha. Mas eu finjo que eu sei, entende? Eu tô profundamente arrependido. Pelo quê? Você sabe, amor. E eu estou arrependido. Mas o que acontece? A resposta dela natural... amor, já falei pra você que eu não quero a toalha em cima da cama. Eu sei, puxa. Tava no trabalho, pensei nisso, falei, caramba, eu errei com a Carol, nunca mais deixo, me perdoa. Mas assim, é justamente isso. E ela muitas vezes, quando tem essa postura de falar perdão sem saber o porquê, ela fala, eu que tô errado, desculpa, me perdoa. Por outro lado, quando eu chego já, e aí? Sabe, querendo trucar já, ela já se arma toda. Minha esposa é um doce, né? Não se arma, mas ela é... Mas assim, ela já fica defensiva e não ouve. Eu percebi que é uma maneira de quebrar a resistência. Então, acho que faz muito sentido. E tô fazendo um catálogo no meu celular dos tudo bens. Eu vou gravando aqui, esse tudo bem quer dizer isso. Só antes pra gente passar pro próximo tópico, uma coisa que eu uso muitas vezes de muleta, e eu tenho pedido para Deus me ajudar a mudar. Não use da sua educação para pedir perdão, não. Eu vim de uma família que é muito... Meu avô é espanhol, minha avó era espanhola mesmo, né? Então, minha educação, cara, eu só peço perdão. O Enzo, o que ela falou do Enzo, sou eu.
Em nome de Jesus, eu estou mudando, Deus vai ser glorificado através disso. Mas para mim que eu fui educado dessa forma, se você tiver errado, você pede perdão. Não é que meu pai falou, se você não tiver errado, você não pede perdão. Meu pai só falou, se você tiver errado, você pede perdão. E aí o resto fica subentendido da forma como você quiser. No caso que eu entendi. Se você tiver errado, você pede perdão. Se você não tiver, você não pede. Não foi isso que ele me ensinou, mas foi isso que eu aprendi. Então não use dessa justificativa que muitas vezes eu usei. Mas eu não estou errado, por que eu vou usar? Para que eu vou pedir perdão? Numa discussão, eu e a Erika, ela fala, tá vendo? Você não pede perdão. Eu falo, mas eu não errei, por que eu preciso pedir perdão? Cara, fica quieto, só pede perdão, entendeu? Eu estou mais ou menos, não acertei, eu acho que eu cheguei nos 20%. No nome de Jesus eu vou chegar no 100%, mas eu acho que o desejo do meu coração é mudar. Amém? Vamos passar para o próximo tópico aqui rapidinho, senão a gente vai pular muito. Eu queria, de uma forma muito rápida, assim, eu vou perguntar para vocês qual foi a melhor pregação, e aí vocês vão me responder. Não a melhor pregação, não, a pregação que você mais te gostou, tocou. que mais falou mais com você. Não, Pelo amor de Deus, a gente não né? está ranqueando as pregações, mas qual pregação mais falou com você e o porquê? De forma bem rápida, vamos começar comigo e a gente faz pastor, mas antes de a gente entrar, vamos rever como foi a conferência? Vamos rever como foi a conferência num vídeo e aí a gente vai para esse tópico final, beleza. Conferência Yeah Church. É sobre isso, Brasil. Sabe uma coisa? Eu só queria falar uma coisa, gente. Enquanto a gente estava vivendo um evento aqui nesse mundo natural, muita coisa aconteceu no mundo espiritual. Só para vocês entenderem, a gente teve muita retaliação espiritual, pessoas tendo crise de ansiedade, pessoas manifestando um tormento espiritual mesmo, e Deus trazendo à tona o espiritual, né? Que já existe, é uma realidade mais real até do que o que a gente vive aqui, mas muitas vezes está escondida aos nossos olhos. Eu quero dizer para vocês que essas coisas foram sendo manifestas. A gente teve uma pessoa ontem, no dia de ontem, que nós tivemos muita participação da Yeah Church, pregadores da Yeah Church, louvor da Yeah Church, teve muita batalha espiritual. Teve uma pessoa que ela estava servindo, a hora que ela terminou de fazer o que ela estava fazendo e foi assistir, ela teve uma febre de 39 graus, que é a minha cunhada, e começou a passar mal. A gente chamou o time de intercessão, a Isadora fez uma oração por ela, em meia hora ela estava sem febre. Então, assim, houve muita luta espiritual para vocês terem a certeza mesmo que o que Deus fez veio dele. Não foi uma produção humana que deu certo. Lembrem que veio dele. E a gente teve também o Hilel participando com dança espontânea e algumas começaram a sentir muito enjoo. Meninas, inclusive, que estavam dançando em espaços separados. Elas se encontraram e falaram, nossa, eu tive enjoo, eu também. Uma, inclusive, passou mal. E Deus deu a revelação para elas de que Deus estava trazendo cura para a igreja através da ministração delas.
E uma delas, inclusive, sentiu no coração de que Deus estava curando alguma pessoa, ou pessoas de câncer. Então, eu creio que a gente vai ter testemunhos, muitos testemunhos dessa conferência. A gente experienciou muitas coisas em muitas equipes, de dentro para fora, como a Érica relatou a respeito da Bru. Eu estou contando agora das meninas do Hillel, que também depois se sentiram super bem. Então, nesse momento de opressão, que elas ficaram enjoadas, em seguida, elas estavam completamente recuperadas. Elas se olhavam e falavam: a gente sentiu alguma coisa? Porque agora está tão leve. Completamente espiritual. Além dessas coisas aqui, dessas equipes aqui, a gente também teve pela primeira vez o funcionamento da sala de oração. A gente transformou o Tuai numa sala de oração e pela primeira vez todas as equipes de intercessão dos diferentes líderes de intercessão da igreja estavam em unidade, colaborando, orando por pessoas, recebendo participantes para uma ministração individual, e a gente já também tem testemunhos dessa sala de oração que foi uma bênção também para a conferência. Amém. Começar com a Paty, que está quietinha hoje. Paty, qual foi a pregação que mais tocou? Não, vai lá. Começa com o Lucas. Começa com o Lucas. Você manda? Você quer com o Lucas? Paty sempre fecha com chave de ouro. Começa daqui. Então tá bom, vai, Lucas. O melhor vinho fica pro final, né? Exatamente. Mas Pode até ser mais de uma pode pregação. ser mais, não precisa As ser coisas uma que exclusiva, Deus mas o trouxe que de Deus direção falou para com você. cara, eu acho que tiveram 2 momentos, na verdade 3 momentos super marcantes nessa conferência. Eu acho que o primeiro foi na quinta-feira, pós-conferência, que eu recebi uma ligação da Isadora e realmente eu estava muito exausto. Foi o primeiro dia, eu estava meio perdido ainda naquilo que eu ia fazer. E aí eu fui pegando ritmo ao longo da conferência, e a Isa me ligou, declarando o amor de Deus na minha vida, a excelência do meu trabalho, e aquilo me deu um gás para falar, beleza, tô no caminho certo, deu um norte, deu um rumo, deu uma direção. E eu senti muito o amor de Deus ali naquele momento que eu estava fisicamente esgotado. Tanto que para mim na sexta-feira eu estava muito mais renovado, no sábado de manhã eu estava num pique que eu falei: meu Deus, acordei. Então, cara, foi extraordinário, simplesmente uma ligação de você dizer uma palavra de encorajamento, sabe? E aí eu tive uma experiência muito louca aqui, sexta-feira à noite. Eu estava correndo para lá e para cá, aí uma menina da segurança, do nada, ela falou: posso te falar uma coisa? Ela me abraçou muito forte, Jesus está mandando eu te abraçar e dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele está feliz com você aqui. Permaneça forte, permaneça firme. E aí eu já chorei, já desencalhei, eu falei: meu Deus, Jesus me ama de fato. E no meio da correria, eu falei, beleza, é mais um gás, Jesus me ama. Então, mano, bora pra cima. E aí, é muito louco que por mais que a gente estivesse servindo, ainda mais, com equipes, com câmeras, com voluntários pra lá e pra cá, acho que Deus, Ele sempre, de alguma maneira, mostrava pra mim o quanto Ele estava feliz com a minha entrega e quanto Ele estava revelando o amor dele por mim, sabe? E, na verdade, foram 4 momentos, então, que eu lembrei de mais um aqui. Ontem na palavra da Érica, óbvio, mas acho que foi o que mais impactou na palavra da Érica foi o fato de a gente entender que a graça, ela não exclui as pessoas. E uma vez eu ouvi esse lance do se a Bíblia, ela aprova as mulheres trabalhando no ministério, você tem que ler entre as entrelinhas e não sei o quê. E ontem me veio a revelação de que não precisa ler entre as entrelinhas. A Bíblia é clara em não fazer acepção de pessoas. A Bíblia é clara que a graça, ela se estende para todos. Então não existe nada de entrelinhas. A mensagem é clara. Eu também entendi quais são as falsas doutrinas que enganarão a muitos e vai fazer o amor de muitos se esfriará. Porque eu acho que quando a gente lê esse texto de falsas doutrinas, a gente pensa numa coisa mais, digamos assim, religiosa, assim, uma doutrina, sei lá, do capeta, alguma coisa que, vai ser muito enganoso. Mas as falsas doutrinas, muitas vezes, estão em discursos, estão em narrativas que a gente ouve em nossas escolas, em nossas faculdades, em nossa roda de amigos, e a gente vai se deixando levar por aquilo, quando de repente esfriou, quando de repente apostatou por conta de falsos profetas. E muitas vezes falsos profetas não de repente, tá aqui, mas de repente tá alguém que tem uma grande influência para falar coisas da Bíblia que, não tem nada a ver, sabe? Então, para mim, essa revelação, eu apelo para os jovens, eu acho que faz o total sentido que a gente que é jovem, a gente é muito bombardeado por informações e influencers e pessoas acadêmicas e etc. E eu falei, uau, como foi revelador entender aquilo, o que pode afastar de nós. Então, para mim, acho que foi fundamental a tarde de ontem.
E não apenas à tarde, à noite, que eu já estava definitivamente esgotado. Eu já não tinha mais força. Eu peguei e falei, eu tava ali trabalhando, eu falei, vou no banheiro. Aí nesse que eu fui no banheiro, eu falei, não quero ir pro banheiro, eu quero adorar. Aí, eu peguei, eu vim aqui pra adorar. E, a presença de Deus estava tão forte, enquanto a banda da Our Worship estava tocando, estava tão insana, que eu fiz uma coisa que eu morro de vergonha de fazer, que eu peguei um daqueles panos, eu tava lá dançando com os panos, etc. Foi o melhor momento da noite. A gente vinha olhar e falava, quer melhorar a sua noite em 50%, 70%? Assiste o nego adorando. Aí vinha as pessoas olhavam e falavam, nossa, minha noite melhorou em 50%. E eu morro de vergonha de fazer isso na igreja. Até o Marcelo pegou, fez uns movimentos lá do Hiléu, a dança profética. Mas, eu morria de vergonha. Eu olhava e falava, jamais que eu vou fazer, me soltar desse jeito. Mas, cara, Deus me deu um entendimento de que a minha alegria, a maneira com que eu me expresso diante dele é com que ele se alegra, sabe? Então, é isso, glória a Deus. Faz uma dança aí mostrando pra gente, expressando. Então, cara, eu não sou a pessoa que dança bem, ou a pessoa que canta bem, mas eu entendi que Deus, ele tá procurando a espontaneidade da minha adoração e como eu posso adorá-lo em espírito e em verdade. E a minha verdadeira adoração é fazendo uns negócios aqui, tá feliz, tá contente. Então, cara, acho que pra mim a noite de ontem foi pra mim encerrando com chave de ouro, que eu peguei e falei, uau, a presença de Deus é gigantesca. E mesmo trabalhando a rodo, eu tô aqui recebendo muito de Deus. Amém. Não, eu ia falar que Jesus falou que das crianças é o reino dos céus, né? E as crianças, elas não conseguem fazer as coisas perfeitamente, tecnicamente perfeitas, mas elas fazem as coisas perfeitamente na sua essência, do coração, da espontaneidade. Então, é aí que está. A alegria do coração de Deus está exatamente nisso. Quando você fala, eu não estou nem aí, porque os outros vão pensar, eu não estou nem aí para nada. O que eu quero, é me derramar aqui na presença do meu Deus, né? É isso, de fato, que Deus espera da gente. É isso. Isa? Nossa, foram tantas coisas, mas acho que, em primeiro lugar, a palavra do Douglas, o momento em que ele falou, eu tô aqui, eu vejo muitos rostos, mas eu não vejo o meu. Essa palavra a respeito de humildade foi como uma flecha no meu coração. A Érica pregando, toda vez, para mim eu não anoto a placa, é um atropelo. Saiu pegando os cacos, assim, recolhendo, e na verdade... dessa vez o que eu sentia, e eu senti uma vontade de chorar muito grande, era uma gratidão imensa por fazer parte desse ministério e ter líderes que proclamam a verdade com tanta sabedoria. Muitas vezes a gente deseja ter discursos pelo Evangelho, por Cristo, pela Bíblia, mas muitas vezes a forma, as nossas escolhas não representam direito aquilo que a gente deseja comunicar. Eu acho que a Érica, ela tem essa sabedoria, esse talento para colocar em palavras e colocar numa pregação e também colocar em ações práticas muito do que a gente deseja como cristãos fazer. Então, me sinto muito bem representada e é uma grande honra e alegria fazer parte de uma igreja que tem visões como a que ela apresenta. E um grande highlight para mim dessa conferência foi a equipe interna. Posso dizer que a gente teve heads de áreas muito fenomenais, pessoas lideradas mesmo por esses heads e participantes das equipes, todos diferentes entre si, mas que todos estavam assim com os olhos focados em Cristo. Claramente não estavam servindo pessoas, claramente estavam servindo a Cristo. Voluntários de diferentes áreas, voluntários que muitas vezes servem no IA Kids, outros voluntários que já eram de eventos, outros do TUI. Tivemos voluntários, inclusive, de outras igrejas, mas a gente estava numa unidade, numa garra. Teve uma hora que eu entrei na sala de voluntários, a gente estava atrasada, e eu puxei ali com força, dei uma bronca. E aí eu falei, meu Deus, já era, agora todo mundo vai baixar, vai achar que deu errado, que não vai se sentir bem com isso, tal. A hora que eu voltei e olhei, eles estavam com sangue nos olhos, beleza, pra cima, o que tem que fazer? Vamos fazer acontecer. Então, quer dizer, não teve esses estranhamentos, foi muito tranquilo, assim,
ter esses voluntários colaborando como uma frente sólida para a gente fazer um bom trabalho em todas as áreas. E por mais que o sucesso externo, a estética, a organização, os tempos cravados, alimentação, transporte, recepção de pessoas, por mais que tudo desse certo, se internamente as pessoas saíssem feridas ou tristes ou assim chateadas, não teria valido a pena, assim, de verdade. E a equipe, ela saiu feliz. Quando a gente encerrou e entregou a conferência, uma galera veio, subiu, invadiu o palco, a gente comemorou e já ficou gritando: vem a próxima, que a gente aguenta. Então, isso para mim foi um grande, grande, grande sucesso. E em meio a isso tudo, o maior dos sucessos, na verdade, que dia após dia eu encontrava a Érica na sala pastoral e falava: amiga, Jesus veio. Jesus veio. Tudo podia ter dado certo, as coisas podiam ter funcionado, mas se a presença de Deus não fosse manifesta aqui, não teria valido a pena. A gente teria falhado miseravelmente se a presença de Deus não tivesse vindo. E Jesus veio, o Espírito moveu, e esse é definitivamente o maior dos sucessos dessa conferência. Amém. Lux? Olha, até pela correria, né, de tudo, eu não consegui assistir todas as palavras, mas a única que eu consegui assistir inteira, do começo ao fim, foi a do Douglas, e me marcou muito, foi muito bênção. Mas acho que tem uma coisa que eu estava refletindo agora, nesse culto, durante o louvor, eu estava refletindo a respeito de toda a conferência, que é como que muitas vezes, quando Deus nos dá uma palavra, um direcionamento, conferência vai ser sobre a centralidade da palavra, o multiverso da palavra, por exemplo. A gente acha que a lição de moral está contida ali na realização dessa palavra, mas eu vi através dessa conferência como a lição de moral da história e daquilo que Deus trouxe para nós está no processo de construção até essa palavra. E a prova disso é esse painel aqui. A gente estava aqui há meia hora falando sobre o que Deus ministrou pro backstage. E eu estou refletindo sobre isso, já pensando na próxima conferência. Deus, o que o Senhor quer fazer até a próxima conferência, até maio? O que nós temos que aprender? E eu lembrei muito até de Noé, assim, que a lição de moral de Noé não é que Deus ele tem o poder de trazer dilúvio sobre a terra, mas é que é a respeito de um homem que foi tão fiel ao que Deus entregou para ele, que ele fez um barco gigante, se passou por louco, por conta da convicção daquilo que Deus trouxe para ele, sabe? Então, no meu coração, eu tô, assim, muito alegre de ver que a gente estava ali trabalhando para um objetivo que Deus deu, mas a gente não percebeu que Deus, enquanto a gente caminhava ali para esse objetivo, Deus estava trabalhando algo em nós. E Ele começou a gerar algo em nós. E a Érica falou algo que é muito verdade. Quando terminou a conferência, ela falou assim... ela não falou isso para todo mundo, ela falou, acho que no backstage só, né? Que um dos maiores objetivos que nós tínhamos para a equipe foi conquistado, que foi a unidade. A gente nem percebeu. Quando a gente olhou e falou, caramba, olha o que Deus fez. Sim, Ele fez muita coisa aqui no palco, com as pessoas, mas olha o que Deus fez em nós. Então... agora eu estou aqui, Deus, o que o Senhor tem para fazer até maio? Me ensina rápido, porque eu não quero que demore 2 anos, não. Bom, eu já falei um pouco antes, né? Acho que essa construção toda, um pouco em linha aqui com o que o Lucas comentou, essa construção toda dessas palavras, já veio a mensagem lá para mim, 20 minutos desse bem na hora que eu pego o microfone. Porque quem organiza o tempo está aqui sentada falando. Tá sem limites, mas acho pessoal. que essa construção da palavra, como foi feita a conferência, é uma grande resposta ali de que realmente unidade, apesar de a princípio estar no backstage, é algo que Deus queria entregar para a igreja. Mas eu queria ressaltar 2 momentos que me marcaram bastante. Como engenheiro e que adora os cálculos, quando eu vi ali a pregação do Douglas, eu praticamente escrevi a fórmula lá, tal, NaCl, do sal com a água e tal, e aí, enfim, ninguém tá entendendo o que você tá falando. Tudo bem, mas a forma como ele trouxe, né, isso, mais isso, e você é como Cristo, então como Cristo você tem que dar a sua vida, e você dá a sua vida por quem? Pelo outro. É praticamente uma fórmula que você escreve ali, então isso me marcou bastante. E um outro ponto que me marcou muito foi na palavra da Érica, que também
é um conceito que hoje em dia as pessoas bagunçaram ele de uma forma incrível, que é a questão da graça. E, cara, ela trouxe de uma forma que é justamente isso. A graça é gigantesca mesmo, né? Tipo, cara, ela é enorme, ela é hiper, mas a porta é bem estreita, né? Então, o nosso erro, muitas vezes como igreja, é querer apresentar a porta estreita, quando a gente tem que apresentar primeiro a graça. Eu acho que foi isso que ela trouxe. A gente apresenta a graça e aí vem o amor, e aí vem, né, como até o testemunho que ela deu. Cara, eu falei, não, você vai ser muito bem recebida, você pode vir sim. O bissexual vai ser salvo sim, mas eu posso te garantir uma coisa. A porta é estreita e você vai ser transformada em tudo, em todas as suas áreas. Não só nessa área, mas em todas as outras. Então, eu acho que foram 2 pontos que me marcaram bastante na conferência. Agora que eu sei que estamos 25 minutos... Não, agora que eu sei que a gente está 25 minutos excedido, eu nem sei se eu falo, ou se eu dou boa noite. Pode falar. Não, eu pedi para começar por lá, porque eu já ia começar acabando com a pergunta. Eu não consigo dizer qual palavra que me impactou mais, porque, na verdade, o que eu acredito é que nós recebemos ferramentas. E todas as ferramentas foram igualmente importantes, pelo menos para mim. E por que eu digo que a gente recebeu... Quem aqui estava na conferência? Veio na conferência todos os dias? Levanta a mão. Nossa, agora que raça em time. Parabéns. Quem não veio, levanta a mão. Glória Quem a Deus não por vocês veio, também. assista às ministrações, porque o que nos foi entregue aqui foram ferramentas. E você também precisa dessas ferramentas. E eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes a gente fica muito preso nas coisas terrenas, sabe? Então, tipo, a gente falou da unidade. Ai, não, mas ele falou isso, eu falei isso, mas quem está certo? Sendo que, assim, o mais importante não é quem está certo e quem está mais errado, quem está certo e quem está errado. O mais importante é que a vontade de Deus se estabeleça, e a vontade de Deus é que haja amor e que haja unidade. Então, muitas vezes, a gente fica tão preso ao material, ao terreno, ao físico, que a gente esquece que existe um mundo espiritual acontecendo. E o que eu sinto desse mundo espiritual acontecendo, e eu acho que é nítido para todas as pessoas, é que a gente está vivendo uma guerra espiritual em que as trevas, está muito clara a agenda das trevas, né? A agenda das trevas é uma agenda de disseminação do ódio. A agenda das trevas é uma agenda da implantação da morte, em que as pessoas são oprimidas com ansiedade, com medo, com síndrome do pânico, com diversos problemas. E o que é isso? É um espírito de morte oprimindo as pessoas. O que a gente discerne espiritualmente é a família sendo destroçada e resultando em filhos feridos que vão gerar famílias destruídas. Antes de começar, quando Satanás ele destrói uma família, ele não destruiu só aquela família, ele já destruiu a próxima, porque aquela criança ferida, ela tem 90% de chance, se ela não for resgatada e sofrer uma cura, transformação de Jesus, ela vai gerar outra família que será facilmente destruída. Então, existe uma atmosfera espiritual que fica muito... Se você parar sabe, eu vou te falar o que eu sinto em relação à opressão do ódio. Gente, o ódio tá uma coisa tão ridícula que é assim: eu te odeio porque você dissemina o ódio. Então, assim, gente, se você odeia quem dissemina o ódio, você é tão disseminador do ódio quanto o outro que está disseminando, sabe? Então, assim, gente, eu levanto a minha bandeira contra essa pessoa que odeia os homossexuais. Eu quero que essa pessoa que odeia os homossexuais morra. Você se igualou no mesmo nível. E a gente vê isso fora da igreja e dentro da igreja. Então, eu sinto assim que essa conferência, cada palavra, quando vem o Lucinho e fala sobre você ter noção de que você é filho, a noção de que você é filho
Faz com que você pare de viver de acordo com as circunstâncias, de acordo com o entorno, mas você vive de acordo com a identidade que você sabe que você carrega. Você não é, ai não, já que agora a moda é isso, eu vou fazer isso. Já que agora a moda é isso, eu vou... Não, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu fico firme na minha linha, né? Quando eu vejo uma pregação do Douglas, que fala que eu tenho que não posso olhar para mim, a minha vida tem que ser como a de Jesus, que só olhou para o outro. Gente, acaba o ódio. Se eu assumo para mim, se eu pego para mim essa ferramenta do amor, o ódio não existe mais na minha vida. Porque a pessoa pode vir e dar um tapa na minha cara, e eu vou olhar para ela e vou falar, nossa, sabia que Jesus falou que se alguém me dá um tapa na cara, de um lado do rosto, eu tenho que dar outra face? Pode dar. Porque independente que você faça, se você está me esbofeteando, o que eu vejo em você é a sua dor. Então, cada palavra trouxe, e assim, e veio a Érica e trouxe, nossa, um soco sobre a gente ficar firme na verdade. Não dá para negociar a verdade. E a gente está num tempo que a gente tem medo de falar o que a gente realmente acredita. Porque a gente tem medo de ser mal interpretado. Porque a gente vive nessa coisa, né? Não, mas eu quero demonstrar o amor de Jesus. Se eu falar isso, eu não vou estar demonstrando o amor de Jesus. E aí a gente começa a negociar a verdade. E falamos muito de unidade, em que as famílias, a desunião começa na família. Então, assim, cada palavra, ela trouxe uma ferramenta, que se eu e você pegarmos essa ferramenta, e muito mais do que falar, que legal essa palavra, adorei. Vou usar isso aqui não vou usar. Isso aqui. Mas assim, se você falar, eu vou escutar de novo essa palavra. E agora eu quero ver qual ferramenta que Deus está dando na minha mão. E você escutar. E você falar, peguei. Estou armado. Quando vier a situação, quando vier o ódio, quando vier a morte, quando vier a briga, quando vier, é a hora que você vai pegar a sua ferramenta, a sua arma, e você vai falar, aqui não, Satanás, porque você pode estar querendo mostrar aqui para mim que é só uma briguinha de família, mas eu sei que no mundo espiritual é uma tentativa de Satanás de trazer divisão e de trazer morte. Então eu pego a minha arma, a minha ferramenta, e eu me posiciono, e eu não vou deixar essa brecha ser aberta na minha vida, porque quem manda na minha vida, quem comanda a minha vida não são os meus sentimentos, mas o Espírito Santo de Deus. Então eu acho que cada uma dessas ministrações deram pra gente essas ferramentas. Amém. Que mais do que palavras, elas podem virar ações para a nossa vida daqui para frente. É isso mesmo. Enquanto a gente está encerrando aqui, vou pedir para o time do No Estúdio subir. E espero que vocês tenham sido alimentados espiritualmente também um pouco por essa conversa, pelos testemunhos. Nós tivemos mais testemunhos. E eu quero pedir para você, se você tem um testemunho a respeito do que Deus fez espiritualmente, do que você foi ministrado, mande para nós. Ou pelo app, ou pelo Instagram da IA Church. E que você possa compartilhar com a gente, que a gente possa continuar compartilhando com as pessoas. Amém? Você que não assistiu, como você viu a Paty falando, assista, vai trazer muito crescimento para você, vai assistindo aos poucos as ministrações, se puder assistir o louvor também, foi muito ungido, e o que a gente deseja é que Deus continue construindo em nós a vontade dele, amém? Cadê o Ramon, já foi? Eu vou pedir para vocês se levantarem, nós vamos ter um momento de oração aqui, enquanto eles tiram os móveis. Senhor Deus, nós estamos aqui para declarar, aí a Church é um corpo, e nós individualmente queremos ser ministrados pelo Senhor, e que essa verdade, Senhor, encontre solo fértil na nossa vida. Que a gente possa, Senhor, ser luz nesse mundo. Amanhã é segunda-feira e cada um aqui vai para o seu caminho. E eu desejo que parte do que o Senhor ministrou nesse corpo vá para cada lugar onde eles pisarem.
Senhor, para cada trabalho, para cada universidade, para cada família, casa, amigos, vizinhos. Senhor, que a verdade que foi ministrada aqui seja revelada ao mundo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para escutar o que o Senhor deseja e pôr em prática amanhã, na segunda-feira. Amanhã é o dia de tornar isso realidade na sua vida. E que não seja só amanhã, mas que seja todos os dias dessa semana. E pelas próximas semanas e pelos próximos meses. Jesus será visto. E quem vai mostrar Jesus é você. Eu declaro isso sobre a sua igreja, Senhor, e te agradeço porque o seu Espírito é poderoso para fazer. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Nós te glorificamos em nome de Jesus.